E hoje então eu vim para falar sobre autossustentabilidade emocional. E essa palestra, ela surgiu depois que eu estava assistindo um vídeo em 2012, onde falava sobre sustentabilidade. E o vídeo era do Diego Mangabeira, gosto muito desse profissional. E quando me chamou a atenção o vídeo, porque ele estava falando sobre empresas que têm sustentabilidade, ou que têm foco na sustentabilidade, em épocas de crise, elas sobrevivem melhor. Elas geralmente não perdem o pique delas, elas vão em frente. E eu fiquei pensando, puxa vida, se isso dá para fazer como uma empresa, usar o melhor delas, então provavelmente dá para fazer com o ser humano, né? Para eles saírem fora dessas crises que eles vivem muitas vezes. Né? Então, foi pensando nisso que agora, quando surgiu a oportunidade de fazer uma nova palestra, eu me lembrei daquele vídeo. Bom, o que é sustentabilidade? A sustentabilidade, ela existe em várias áreas, mas eu usei só algumas e com poucos esclarecimentos, porque eu não quero me ater ali. Eu quero falar sobre o ser humano, né? Então, assim, a sustentabilidade ambiental, ela é fazer um bom uso dos recursos naturais do planeta Terra, né? Que, por exemplo, a água, a terra, as florestas. Então, achei muito legal isso aí. Poxa vida, poder cuidar do que é nosso e daquilo que nós sobrevivemos, não é mesmo? E daí também existe a sustentabilidade econômica empresarial, onde primeiramente o foco era voltado ao produto, depois foi passado para o consumidor, e ultimamente eles se deram por conta que o consumidor era um ser humano. Então eles começaram a focar mais no ser humano em si, porque é ali que sai a venda, é ali que o produto vai parar. E achei muito inteligente essa ideia, porque finalmente foi parar onde teria que parar a sustentabilidade, que é no ser humano. Então eu criei a autossustentabilidade emocional, que é o fazer o bom uso dos nossos recursos internos. Nós temos uma fonte infinita de amor, de paz e de alegria, só que a gente não consegue acessá-la. E nós estamos vivendo uma mudança de era e junto com isso estão mudando muitas coisas. Estão mudando os valores, onde a felicidade hoje em dia está sendo percebido como não sendo mais no ter, mas sim no ser. Porque as pessoas buscaram desenfreadamente nesses últimos anos sempre o ter, cada vez mais, quando foram descobrir que não era no ter que estava a alegria, a felicidade, a paz. Então, por que eles não estavam encontrando no ter? Porque a missão de vida e a felicidade interior, ela está em outro lugar, não está fora, está dentro das pessoas, está dentro de cada um. Então, como vocês já sabem, quem vem me acompanhando e tudo mais, mas a maioria sabe que a missão de vida, ela parte no nosso peito, no nosso coração. E eu gostaria aqui de deixar bem claro uma informação que eu estou buscando há muito tempo. Hoje eu já tenho mais certeza disso que eu vou falar para vocês. Emoções e sentimentos são coisas diferentes. Ambas a gente sente no peito, mas sentimento é uma coisa, emoção é outra coisa, tá bom? Então as emoções são o quê? As nossas tristezas, as paixões, as mágoas, as raivas, os medos, também a inveja, a ira, todas essas coisas que não nos fazem bem, que não nos deixam bem, essas são emoções. Os sentimentos, eles são o amor, a paz, a alegria, a compaixão. E vocês assim podem ver que quando a gente não está em paz e não está amoroso no seu peito, ou não tem alegria, é porque tem uma emoção. Ou a gente está triste, ou a gente pode estar vivendo uma paixão que não deu certo, ou está magoado, ou está com medo.
como é que a origem o centro das tristezas, das mágoas, das raivas, elas não estão no peito, elas que sobem e atrapalham os sentimentos, tá? Então isso é o que a grande maioria é o que acontece isso aqui. Onde nós nos perdemos? É no mar das emoções. Quando a emoção fica muito grande, a gente se perde no medo, a gente fica... A raiva cega, por exemplo, a nossa mágoa faz com que a gente consiga instalar cânceres e tumores, inclusive, dentro de nós. E o que é preciso para que tudo isso aconteça? É preciso transformar. Então, assim, para que a sustentabilidade aconteça, é preciso customizar, por exemplo, é transformar uma peça, ou uma ideia, ou um serviço, a fim de deixá-lo novo e único. Vocês podem ver ali, eu botei 2 exemplos. Botei as camisetas, onde a primeira ela é uma camiseta branca, onde é desenhada e recortada. E aí ela parece uma outra peça, não parece mais ser a peça original. A poltrona da mesma forma. E essa é a proposta que eu quero fazer para que os seres humanos também se customizem, que consigam fazer essa customização interior, conseguindo fazer essas mudanças internas para que se torne um ser humano único. Ele precisa customizar as emoções, porque vocês lembram que há pouco eu falei que é no mar das emoções que as pessoas se perdem, né? Então, nós temos que começar a adaptar as emoções ao nosso próprio gosto e necessidade, né? Transformando a cada um, você se transformando, o teu amigo, o teu colega, todo mundo podendo se transformar e sendo únicos, não sozinhos, únicos, tá? E cada um respeitar a individualidade de cada um, como pessoa, como uma nova pessoa, tá? Então, é como se fosse transformar você numa pessoa personalizada. E isso, naquilo que você vai se transformar, isso é que é você, é aquilo que você é a tua essência. Nós estamos vivendo uma transição planetária, onde grandes transformações estão acontecendo. E eu, você, qualquer ser humano da face da Terra está fazendo parte deste plano maior. E nesse mundo globalizado, a tecnologia, as informações, elas vêm tudo muito rápido, e tudo muito rápido. E aí, eu estava lendo um livro onde dizia que não existiria mais o livre-arbítrio. E eu fiquei pensando, mas se a gente hoje em dia precisa do livre-arbítrio para decidir se a gente quer ou não quer fazer algo, se a gente vai ou não vai fazer alguma coisa. E eu fiquei a pensar comigo como é que isso vai funcionar. E aí eu me dei por conta que a gente já está usando, para quem me acompanha ou para quem é meu cliente, vai ver que o que eu vou colocar agora não é tão novo assim. Vai ser a nossa preciosidade maior, um pouco mais lá para frente. E já podemos começar a usar hoje, se nós quisermos. Porque a pergunta é assim, você sabe decidir por você ou precisa do aval ou decisão ainda de outras pessoas? Quanto mais vocês passarem a fazer e a compreender o que eu vou passar hoje, menos vocês vão precisar das outras pessoas para saberem o que vocês querem fazer. Mas para isso vai ser necessário mudanças de atitude. Se a gente não fizer essas mudanças de atitude, para nada vai servir tudo isso que a gente vai falar agora. Essa dica especial de como nós podemos viver sem o livre-arbítrio, eu vou dizer lá no finalzinho. É uma dica que vale ouro. Só que tem uma coisa. Às vezes a gente esquece de usá-la. Começando do começo.
a espontaneidade da criança se perdeu. Olha só, quando nós éramos pequenos, não só eu como você, qualquer criança, é só observá-la para ver como ela se arrisca muito mais, ela extrapola nas coisas, ela é mais inteligente do que a gente. Ela é tão inteligente que a gente às vezes se surpreende com a inteligência de um ser humano que recém está surgindo. É uma criança geralmente muito curiosa, ela experimenta várias coisas, ela tem muita criatividade. Mas e aí, aonde isso foi se perdendo? Por que a gente hoje não é mais assim? A gente tem que fazer um esforço muito grande para fazer qualquer coisa, para extrapolar, a gente tem vergonha, para arriscar, a gente tem medo. Inteligente a gente já acha que não é mais. A gente até pode ser meio curioso, mas tem medo de avançar. A gente experimenta, mas vai sempre com muito medo. A criatividade muitas vezes se faz presente e a gente deixa os outros passar na nossa frente e a gente olha para aquilo e diz, nossa, isso já era uma ideia minha, só que não botei em prática. É que aconteceram umas barreiras na nossa vida. E baseado nas regras da sociedade, com o cuidado que nós tínhamos que começar a tomar, as críticas, as comparações também, assim, às vezes de um irmão para outro irmão, a comparação de um colega de aula para outro colega de aula, e coisas que nos foram ditas que era feio, que não podia fazer. E a gente também foi seguindo exemplos dos pais, ouvindo os pais. Eu até escrevi a palavra exemplos ali em preto, porque eu não poderia deixar de esquecer que os nossos pais não são culpados. Eles são vítimas tanto quanto nós, até muito mais vítimas do que nós. Porque eles não tiveram até hoje a oportunidade de talvez ver uma palestra como vocês estão vendo, ou talvez não tiveram a oportunidade de acessar uma internet. Então eles foram seguindo de geração em geração essas limitações. A gente sabe que eles foram muito mais podados do que a gente. A gente ainda é meio valente e se sobressai, vai buscando outras informações e faz uma mudança interna. A pergunta é, nós somos adultos de verdade? Porque olha só, nós já temos ideias de adulto. A gente sabe se organizar em várias coisas, a gente raciocina, organiza tudo, nosso corpo cresceu, nós temos um corpo de adulto. Sabe, nós conquistamos a independência financeira, mas ainda dependemos muito dos outros. Então, nós estamos emocionalmente infantis. Por quê? Porque nós precisamos do apoio, precisamos do amor, precisamos da aprovação do outro. A gente fica procurando um relacionamento que nos dê tudo isso. Nós ficamos procurando amigos que nos deem tudo isso. E a gente fica perdido procurando as coisas, tudo fora de nós. Que nem eu falei, nós somos emocionalmente infantis. Somos crianças disfarçadas de adultos. Nós temos, que nem eu falei há pouco, na cabeça nós somos adultos. Nós temos o domínio da escrita, temos o domínio da linguagem, temos o domínio de uma área profissional, mas e a nossa vida emocional? Aí eu botei relacionamentos, 3 pontinhos. Relacionamento afetivo, relacionamento profissional, relacionamento entre amigos. Aí nós começamos a ter esses itens que eu coloquei logo abaixo. A gente passa a sentir rejeição, outras vezes nós temos ciúme, podemos passar a ter revolta ou nos colocarmos como vítima, podemos ter inveja, mágoa. E eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses aí. Eu quero começar pela rejeição, porque não pensem vocês que eu estou dando essa palestra e eu já posso me considerar adulta emocionalmente. Quando vira e mexe, a gente está vivendo uma situação de infantilidade no mundo emocional. E foi algo que aconteceu comigo. Há um mês, mais ou menos, eu senti uma rejeição. Na verdade, eu não sabia o que estava sentindo. Eu estava sentindo algo que me fazia
querer brigar, cobrar, exigir, e eu não estava sabendo o que estava acontecendo comigo. Até que eu ouvi numa palestra a palavra "isso é rejeição", e eu, nossa, ok, então eu sabia que isso era rejeição, mas isso não me bastava, eu queria saber o que afinal é essa energia, essa emoção da rejeição. E olha só que interessante, quando eu pedi para vocês pegarem bloco, é para anotar o que eu vou dizer agora. Rejeição, ela tem o tamanho, a proporção, ou seja, a rejeição, ela é proporcional à distância que você tomou de você mesma, de você mesmo. Porque olha só, quanto mais eu só fico olhando para o outro e querendo fazer para o outro, eu estou me rejeitando, eu não estou comigo, eu estou ficando distante de mim. E isso faz com que eu sinta-me rejeitada, mas não é o outro que está me rejeitando, eu estou me rejeitando. Quando me dei por conta disso, eu voltei. Em questão de 3 dias, eu voltei para mim. E eu comecei a voltar a ter paz. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente saber. Às vezes a gente não sabe o que está sentindo, e é essa nossa confusão, que a gente se perdeu de si mesmo. Outra coisa, os ciúmes. Os ciúmes a pessoa acha que os ciúmes é amor. Só que onde tem ciúmes, não tem lugar para amor. O ciúmes também representa uma baixa autoestima. Quando uma pessoa se banca, ela sabe que ela é capaz, ela não tem ciúmes, ela se garante. E a questão também de saber que ninguém é de ninguém, que os ciúmes é querer segurar para si o que a gente acha que tem, mas no fundo nós não temos. A revolta e o vitimismo também são energias, e todas essas aqui, se vocês forem olhar, têm a origem lá quando nós éramos crianças. Porque daí nós nos sentimos rejeitados, nós queríamos ter a mãe só para nós, ou queríamos ter o pai só para nós, e nem sempre era possível, porque ou a mãe estava com o pai, ou estava com o irmão, né? E às vezes a revolta, se fazer de bravo ou de brava, ou ficar se vitimizando, se fazendo de coitadinho, fazia com que a gente conseguisse que a atenção voltasse para nós. E isso funcionava. Assim como nós tínhamos também a inveja. A inveja é não querer que o outro tenha. Né? Então, assim, se alguém está ganhando um carinho, um colo, ou alguma coisa assim, a gente fica com inveja. Ou já fica torcendo para que o meu irmão, ou minha irmã, ou seja lá quem for, quando pequenos, não ganhasse uma regalia. E isso a gente vai trazendo junto na infância, quando adulto, desde a infância até o adulto. E a questão do se magoar, a mágoa, ela significa que a gente apostou muito em alguém, a gente teve muitas expectativas e as coisas não vieram na mesma medida. Por isso que a gente diz, fiz tanto para aquela pessoa e hoje eu não tenho, né, o retorno. Então a mágoa significa que eu estou fazendo demais para os outros e de menos para mim. A inveja significa que onde que eu tenho inveja hoje como adulto é onde eu tenho a minha fraqueza maior. Então eu só preciso olhar para mim e ver aonde que é que eu tenho essa inveja, e nesse momento eu começo a fazer o movimento para também conseguir as coisas, né? Então, se a gente fica acumulando tudo isso, a gente, quando vê, vai tendo isso aqui, ó, vai tendo doenças na vida. E aí? Sabe? Com doenças a gente não vai muito longe, a gente sabe que vai começando a parar de vez em quando. E como enfrentar a vida com tudo isso?
né? A maternidade, a paternidade, um casamento, relacionamentos, projetos pessoais, tendo todas essas energias dentro de si mesmo. Complicado, né? Levar isso em frente. E aí a gente fica perdida, sabe? A gente não sabe onde é que nós estamos. Porque todas aquelas emoções que eu mostrei antes, primeiramente, elas não são do nosso coração e muitas são criadas pela nossa imaginação e pela nossa cabeça. Ou seja, não é da nossa missão de vida. E aí a gente fica andando sem rumo. A gente começa a adoecer, começa a ter ansiedades, taquicardias, insônias, e a gente vai fazer terapia, procura remédio, medicação, procura médico, toma o remédio em si, mas é sempre um fator externo que a gente joga a nossa solução, mas na verdade ela está em nós, né? Então a gente começa, quando a gente não sabe se localizar dentro de si mesmo, a gente começa com incertezas, frustrações, medos, dores e as rejeições. Eu deixei em vermelho porque eu queria comentar mais, mas não há necessidade. Saiba quando é a sua cabeça que está colocando a coisa para você. E lembrem-se que a missão é no coração, tá bom? Então, cada vez que você fala, eu penso, quando você pensa, usa a palavra mal, aperto, peso, deveria, preciso, quero, tem que, tá difícil, e se, quase, tenho medo, olha só. Então, vocês estão começando a perceber por que eu grifei em vermelho essas palavras? Eu grifei em vermelho porque essas palavras nós temos que prestar atenção. Quando elas aparecem no nosso vocabulário ou no vocabulário de uma outra pessoa, é porque elas estão buscando as informações que eu mostrei nos vídeos na cabeça. Então, eu penso que eu me sinto mal e fico com aperto e com um peso. Eu deveria ter falado diferente. Eu preciso fazer tudo certinho. Eu quero fazer tudo que está na lista. Tem que ser assim. Tudo é tão difícil. E aquele do e se não der certo? Só que com tantos e se's, a gente colhe um monte de quase. De quase deu certo. Então, assim, o medo é criado na cabeça. Sempre que a pessoa tem medo, pode ver que ela teve pensamentos negativos em relação ao futuro. Sempre que tiver euforia, isso é uma artimanha do nosso ego. Saiba quando é seu coração. Olha só, quando a gente sente prazer, contentamento, satisfação, amo quando a gente fala em amar, aquela coisa gostosa no peito, gosto quando diz eu gosto, quando a gente diz que se sente leve, se sente bem, tem vontade. Não coloquei uma palavrinha aqui que eu vi agora, que na verdade ela só não está grifada, é o sinto. Lembra que na cabeça era eu penso. O coração é eu sinto. Uma coisa muito interessante também, quando a pessoa fala da sua missão, ela aponta no peito. Ela, sem se dar por conta, ela mostra e aponta o peito. Então, ela está mostrando da onde que ela está falando, da onde que está brotando aquilo que ela está colocando, verbalizando. Então, olha só que diferença nas frases comparado com as frases anteriores. Fazer isso me dá muito prazer. Sinto um contentamento quando isso acontece. Sinto uma satisfação quando penso nisso. Amo viver e amo meu trabalho. Gosto de levar a vida que levo. Quando faço assim, me sinto leve e bem. Sinto muita vontade de seguir em frente. Ali esqueci o N. Mas assim, veja bem, a diferença quando a gente lida no coração. E esse é o grande segredo que nós temos que prestar atenção, é no nosso sentir. Não nos abandonar nessa linha
que fica abaixo da nossa cabeça. Esse sentir é o que conta. Esse aqui, ele pode auxiliar, mas geralmente ele está enlouquecendo as pessoas. Olha uma frasezinha aqui que diz assim: o que faz bem é o bem, e o que faz mal é o mal. Simples assim. Se sentiu bem, esse é o caminho, pode ir. Agora, se fez mal, não é. O que atrapalha essa leitura? Sabe? Para a gente se sentir melhor. O ego. Olha o peitão estufado daquela imagem. Fui eu que fiz. Eu já tinha muito ego. Nossa, eu chegava quase a me engolir no meu próprio ego. E a gente precisa aprender a se sentir diferente, a se perceber diferente. E isso não é se menosprezar. É a gente se colocar exatamente onde é o lugarzinho. Não precisa ficar se elevando. É só viver o que realmente existe. Quem tem um ego muito elevado, ele assume o que é dos outros. Porque eu sei fazer melhor. Quem já não teve essa historinha na vida? Eu é que sei fazer melhor, é por isso que eu estou sobrecarregado, estou fazendo tudo, né? O ego, ele também não sobrevive. Olha só, o segredinho para o ego não sobreviver no presente é você viver no presente, porque ele não sobrevive no presente. Ele só consegue sobreviver no passado ou no futuro, porque aí o ego, no passado, ele te culpa, ele te faz relembrar as coisas. E o ego, quando ele está no futuro, aí ele te coloca ansioso, porque ele precisa acertar. Imagina se errar. Imagina se eu não tivesse conseguido fazer a palestra. Fazer o quê? Eu dei o meu melhor, se pudesse... Talvez poderia ter acontecido e não fazê-la, mas são coisas que acontecem. Olha só, o ego também, ele acredita que 80% é ele que faz e 20% Deus, a força maior, a natureza. Ele acha que ele realizou e é o inverso que é verdadeiro. Então nós temos que ser mais modestos, sabe? Assim, achar que realmente eu fiz 20% e os outros 80%, isso veio de uma força maior, né? Então, como é que vamos enfraquecer esse ego? Vivendo no aqui e agora. Não dê forças ao passado. Deixe o futuro para vivê-lo no presente. Sabe? Viva realmente o seu presente. Não fique vivendo no futuro. Traga-se sempre para o aqui e agora. Aí o ego perde forças. E ele só sobrevive se você vai dando atenção e aguinha para ele todos os dias. O ego é que nem uma plantinha. E olha que ele pode se tornar um tronco tão grosso, tão firme com suas raízes, que a gente vai alimentando ele, que por fim a gente não consegue mais voltar quase que para o presente. A gente vive enlouquecido, se culpando em relação ao passado e também em relação e se preocupando com o futuro. Outra coisa assim, nós esperamos muito dos outros. Apesar da gente se colocar com aquele ego inflado, a gente espera sempre as coisas dos outros. Espera do companheiro, espera da família, dos amigos, dos colegas. Então, a gente... quando vê, acaba esperando e fazendo muito por eles também. A gente espera um reconhecimento, espera atenção, espera amor. E para isso a gente se doa e faz para o companheiro, e faz para a família, faz para os amigos e colegas. E aí acaba faltando tempo para nós mesmos. Aí não tem tempo, não sobrou tempo, mas botou todo mundo na frente. Isto é autoabandono. E aonde nós vamos parando com isso, nós vamos acabar ficando realmente em último lugar da fila. Nós podemos começar a ficar adoecidos, a cabeça totalmente desestruturada. Então,
é complicado. Precisamos fazer para nós, por nós, tá? Essa aqui não é novidade. Não é novidade para vocês, não é novidade para mim, nem para ninguém. Só que a gente esquece de se ouvir, a gente não se apoia. Esses dias eu estava pensando assim, pensando em desistir de fazer essa palestra, porque eu pensei, nossa, eu não sei se eu vou saber fazer essa palestra como seria o melhor. E comecei a ficar preocupada, porque hoje de noite até se apresentou o problema do computador, eu fui buscar um outro, agora o que eu fui buscar não funcionou, tive que pegar o velhinho mesmo. E aí eu disse para mim mesma, peraí, Di, no teu pior, tu vai te dar o teu melhor. E então agora você vai fazer o seguinte, tu vai dar o teu melhor e seja o que Deus quiser. Então eu comecei a focar para a palestra, comecei a organizar ela, montei esse PowerPoint aqui e eu me apoiei. Eu fui em frente. Eu posso até ter dito para uma outra pessoa que eu não estava muito bem, porque eu estava me cobrando demais em relação à palestra, até que eu me dei por conta que eu iria dar o que eu sabia, que eu ia falar o que eu sabia e pronto. Então a gente tem que se administrar, a gente tem que se perceber, a gente precisa se ouvir, se apoiar, se sentir, lembra dos dados antes do coração e cabeça. E para isso a gente precisa se conhecer. O tempo inteiro a gente precisa estar consigo, com a gente. Porque se a gente está muito fora, está muito eufórico, está muito com medo, está muito no passado, está muito no futuro, a gente não consegue tempo para se conhecer. Nós precisamos nos perceber o tempo inteiro. A gente pode se elogiar, que é uma coisa maravilhosa, que isso eu fiz um dia de manhã, depois de levantar às 5h30, às 7 até às 9 já tinha atendido pessoas, e quando fui ver, fui ligar para minha filha, ela não estava dormindo, eu sabia, porque era um sábado de manhã. E eu fui até o espelho e disse para mim mesma, valeu, Edi, você é show de bola. Porque quem mais poderia saber de tudo que eu já tinha feito num sábado de manhã? Eu sabia, então eu não poderia cobrar de ninguém mais, então eu fiz por mim, eu elogiei, né? Então a gente precisa saber se ler, precisa se amar, não vamos mais esperar dos outros, cobrar da pessoa que mora conosco, cobrar dos nossos colegas todas essas coisas, cobrar da nossa família, muitas vezes cobrando coisas lá da nossa infância. Passou, sabe? Vamos olhar para agora, vamos olhar no aqui e agora e vamos fazer a coisa acontecer. Então, isto é autossustentabilidade. É a gente cuidar de si mesmo. Isso mesmo, Ieda. Isto é auto-amor. Legal. Isso mesmo. Auto-amor é o amor mais verdadeiro para conosco mesmos. O outro pode nos amar, mas não é a mesma coisa. O nosso amor é nosso para conosco. E a gente pode amar infinitamente ao outro. Ele nunca vai saber o quanto nós o amamos e talvez nem é o que ele espera. Ele ainda quer que seja diferente, né? Então isso aí é bem complicadinho, quando a gente acha e joga isso para o outro. Sim, auto-perdoar-se, com certeza. O perdão para consigo mesmo é de vital importância, porque senão a gente vai se culpar, vai cobrar de si mesmo o tempo todo e isso não faz bem. Eu vou falar para vocês a dica de ouro, que é o seguinte. Lembra que eu falei que tem a nossa cabeça, tem o nosso coração. Sempre que vocês... Lembra que essa é a dica de ouro para ser usado quando não existe... Vamos fazer de conta que acabou o livre-arbítrio. Aí vocês têm a dica de ouro.
Aí vocês podem usar essa dica de ouro. Porque o livre-arbítrio é escolher entre uma e outra coisa, certo? A dica de ouro, ela mostra que no coração de vocês tem uma única resposta e esta nunca falha, porque ali está a nossa missão de vida. E a missão, ela já traz uma energia nos mostrando o caminho. Basta somente a gente se perceber e se olhar. Então, é o seguinte, vocês querem fazer algo? Voltem a concentração para o peito de vocês e sintam a resposta. Percebam ali dentro o que é que o coração diz. E no momento que sinalizou, porque ele vai sinalizar assim, um aperto ou desconforto é não. Um alívio e um bem-estar é sim. Euforia, lembra do ego? Euforia, não. Então ficaram 3 sinalizações no peito. Quando apertou, é não. Então, não precisa tentar. Euforia é não também. Não tenta. Agora, deu um alívio, deu um bem-estar, o peito expandiu, é sim. Pode levar em frente. Então, como eu falei, se não tiver o livre-arbítrio, vocês só vão se ferrar em 2 motivos. Isso, ouvir o coração, Liane. Em 2 momentos vocês vão se ferrar. Se o coração deu um sim e vocês não fizeram, e se o coração deu um não e vocês foram lá e fizeram. Então, nesse momento é que vocês vão perceber que vocês vão se dar mal, tá? Porque a gente tem que saber ouvir e respeitar o que o coração vai colocar. Ligue o seu cérebro ao seu coração. Ligue o seu cérebro ao seu coração, tá? Mas também vocês precisam ligar o coração de vocês ao cérebro de vocês. Olha que bacana. Isso nunca pode se perder. Isso sempre tem que ser a conexão de vida de vocês. Lembra do ego, lembra das palavrinhas que eu coloquei para vocês saber quando é a cabeça. Às vezes eu pergunto para um cliente, o que teu coração responde? Daí ele diz assim para mim, eu penso que... Daí eu digo, não, eu quero saber o que você sente, qual é a sensação, não o que você pensa, porque daí ele estava usando a cabeça, né? Então, então para isso você tem que treinar, porque o ego muitas vezes ele não deixa brecha, né? Ele vai ali ficar fiscalizando, ele vai querer te dar ideias diferentes, ele às vezes vem como se fosse uma voz do tipo, mas tu vai acreditar nisso? Será que você não vai se ferrar? Você precisa sempre até conversar com essa voz, dizer, calma, eu sei o que eu estou fazendo. No momento que vocês ouviram o coração e sinalizou tranquilidade, paz, equilíbrio, pode ir em frente que toda a força do universo vai conspirar a favor de vocês. Isto é encontrar o tesouro dentro de si mesmo. Ele, que nós falamos lá no comecinho dos nossos sentimentos e das nossas emoções, sabe? As nossas conexões, elas às vezes confundem, porque fica a tristeza, fica a raiva e fica o medo, tolhendo a nossa paz, o nosso amor e tudo mais. Mas, quando vocês souberem não dar tanta importância para o passado nem para o futuro, não dando essa força para o ego, e vocês deixarem que essas emoções da alegria, da paz e do amor, que a gente acha que se perdeu, mas na verdade isso só se escondeu por trás disso tudo. Quando isso surgir, aí vocês vão ver que maravilha que é viver a vida. Essa técnica de transformação emocional que tem o poder de transformar uma emoção em menos de 5 minutos.
Fantástico isso, olha, é realmente libertador. Mas enquanto a técnica não está sendo lançada, eu tenho aqui para oferecer para você uma grande oportunidade. Um pacote de 8 áudios em MP3, que você pode ouvir no seu celular, no iPad, no seu computador mesmo, notebook. Você pode fazer um investimento em si mesmo para conhecer-se ainda melhor. Tenho aqui, então, 8 áudios. O primeiro é a importância da energia vital em nossa vida. A energia vital é o que nos mantém vivos, que nos dá vida, que nos empurra para frente. E muitas vezes nós a perdemos. E é importante vermos como é que isso acontece e como também recuperar essa energia. O áudio número 2 é a importância da motivação. O quanto é importante nós agirmos quando estamos motivados. Porque quando perdemos essa oportunidade, nós acabamos nos frustrando depois. O áudio número 3 é a mudança de postura e de pensamentos da mulher. Na verdade, é uma entrevista que eu fiz numa rádio aqui de Teutônia, que é a Rádio Popular. Uma entrevista que ficou muito boa. O áudio número 4, que é a verdade sobre a inveja. É muito interessante esse áudio porque ele nos mostra por que os invejosos têm cada vez menos e as pessoas que são invejadas têm cada vez mais. Bem interessante. O áudio número 5 é como lidar com as adversidades. Adversidades são aquelas coisas que nos atravessam o caminho, que nos deixam totalmente desequilibrados quando a gente está rumo a uma finalização de um projeto ou a realização de um sonho. Eu, inclusive, vivi a minha adversidade, onde praticamente todas as coisas começaram a dar para trás. E esse áudio aqui me deixou novamente entusiasmado e com forças para seguir em frente, apesar do que estava acontecendo. O áudio número 6 é mente positiva ao lado bom da vida. Esse áudio nos mostra o quanto é importante mantermos a mente positiva. É extremamente importante. O áudio número 7 é parando de sofrer com a culpa. A culpa é essa palavrinha tão pequena, mas que faz um estrago muito grande. Então esse áudio fala bastante sobre a culpa. Já o áudio 8 é pessimismo versus otimismo. O que o pessimismo atrai para nós e o que o otimismo pode fazer por nós. Então são mais de 200 minutos de áudio, quase 4 horas de conteúdo para conhecer-se ainda mais, para ter ainda mais autoconhecimento. E o valor normal desse pacote de áudios é de R$ 99,00. Mas hoje você é especial. Você estando aqui ao vivo ou mesmo ouvindo essa gravação. E eu quero deixar para você esse pacote de 8 áudios. Ou seja, você pode adquirir esses 8 áudios por R$ 63,80. E olha que bacana, você pode parcelar no PagSeguro com o seu cartão. Quero agradecer muito pela presença